Você quer vender o seu software, o seu SaaS, mas todo mês é a mesma coisa. Você torce para aparecer clientes novos e nada. Você fica procurando a solução mágica, mas nunca chega. Isso acontece porque ninguém te ensinou ao certo como vender, mas nunca parou para pensar, para dedicar tempo para sua área comercial. E eu sei que isso te gera muitos problemas, como a falta de previsibilidade, falta de dinheiro no seu bolso, a falta de lucro, enfim, muitas coisas. E é por isso que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, que é para te ajudar de forma simples, prática e efetiva como criar uma máquina de vendas para te gerar previsibilidade, para ter clientes novos todo mês no seu software ou no seu SaaS. E como eu disse, esse vídeo é baseado na minha experiência real, nas coisas que a gente aplicou, que deu certo ou que não deu certo aqui na empresa. Não é teoria, não é mais um vídeo de coach, de guru, não. Aqui é a vida real de quem realmente coloca as coisas em prática e fala o que dá certo ou o que não dá certo. Mas para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou sócio, CEO aqui da DataCamp Tecnologia, uma empresa de software com mais de 1.400 clientes ativos, 30 colaboradores. E aqui nesse canal eu falo a vida real sobre o empreendedorismo sem muito glamour, mostrando as coisas que dão certo, que dão errado, para que você não passe pelos mesmos problemas que a gente já passou. Então vamos lá para o vídeo, que tem um conteúdo muito legal. Então deixa eu espelhar minha tela aqui e mostrar esse conteúdo aqui, o escopo que eu criei aqui para nos direcionar durante esse bate-papo. Acho que antes de começar a falar sobre estrutura de vendas, como conseguir vender mais, o primeiro ponto que eu queria falar são problemas que existem na hora de vender e problemas típicos de muitas empresas de software, muitas empresas de SaaS. Principalmente se você é uma empresa pequena ainda, é você e mais um, ou você sozinho, enfim, está começando. E para contextualizar isso, eu queria contar para você como que nós operávamos aqui na nossa empresa, funcionava há 8, 9 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui com meu pai. Meu pai cresceu a empresa, né? A empresa tinha uns 500, 600 clientes quando eu comecei. E nessa época não existia prospecção, não existia comercial, não existia equipe dedicada para isso. A gente vivia muito na base da indicação. Os clientes vinham e a gente vendia, óbvio, mas sem muita técnica, sem muito processo. Apenas, eu quero um sistema, beleza, tá aqui, custa tanto. Isso não dava previsibilidade pra gente, isso não dava uma tranquilidade pra gente poder chegar no final do mês e falar, crescer assim, tivemos os nossos resultados assim. Claro que a gente nem tinha consciência disso na época, mas a gente tinha falta de previsibilidade enorme. Não tinha nada estruturado, não tinha equipe comercial dedicada. Então, isso foi um dos primeiros problemas que eu detectei e onde eu fiz um dos trabalhos aqui na empresa. E por que isso acontece, né? Muitas das vezes o dono, o founder, ele fica focado, geralmente o cara é desenvolvedor, né? O cara que constrói um SaaS, um software aí, ele é desenvolvedor, está ali codando, resolvendo problema e não tem tempo para parar e pensar em estratégias de venda e como vender mais e como trazer mais clientes, e fica muito dependente de algumas poucas estratégias ou da indicação. E geralmente, né, essas pessoas não têm tanto caixa assim, ou está começando, não tem ninguém para vender, ou acha que não é necessário. E o que acontece com esse tipo de empresa? Tem um crescimento baixo, fica muito dependente de algumas estratégias pontuais, principalmente hoje com as redes sociais, fica muito dependente de uma viralização, alguma coisa, mas isso a gente sabe que é um evento de sorte, acaba sendo um evento de sorte e a gente não pode contar com isso, né? Então, beleza, dado esses problemas, o que na minha cabeça, o que para mim faz sentido, que é basicamente o que eu estruturei aqui, e eu acho que você pode trazer isso para a sua empresa. O primeiro de tudo, para que você consiga vender mais, crescer suas vendas e vender de forma estruturada, é você montar uma equipe comercial. Buscar seus primeiros vendedores, que seja você, que seja trazer uma ou duas pessoas para vender para você. Óbvio que, né, falar todos os tópicos que eu estou trazendo aqui, daria para fazer uma aula inteira sobre isso. Então vou só passar por alguns pontos que eu acho importante. Primeiro de tudo, eu sou contra essa teoria que eu vou te falar até daqui a pouco, mas eu sou contra, que eu tenho que trazer aqui para vocês a realidade. Eu acho que o vendedor precisa fazer tudo. Eu sou contra a divisão de tarefas, por exemplo, de SDR, de closer. Eu acho que o vendedor tem que pegar o cliente, tem que prospectar, tem que ir atrás, tem que fazer todo o relacionamento, tem que fazer a venda. Principalmente se a empresa for pequena, se você estiver começando, se tiver aí, seus primeiros 200, 300 clientes. Eu acho que é a maior burrada
você dividir, porque se acomoda e você precisa ter um volume muito grande para sustentar uma operação de SDR. Então, basicamente, eu traria você está começando, traz um vendedor que vai fazer tudo de ponta a ponta, até esse vendedor ter demanda suficiente para você trazer outro e assim por diante. Ou caso, né, você já tem uma coisa mais previsível, uma demanda, uma geração previsível, e você pode pôr quantos vendedores você quiser. Um ponto que eu já falei em outro vídeo, eu acho que o vendedor tem que ter street skill. O cara tem que ser esperto, tem que ter a maldade no bom sentido, tem que saber lidar em várias situações, tem que saber conversar com diferentes tipos de pessoa, tem que ter inteligência e sabedoria para, às vezes, conseguir lidar com clientes de diversos perfis. Aqui, por exemplo, a gente lida tanto com cliente mais velho quanto com gente mais nova, tanto com gente que não tem conhecimento nenhum de software, não sabe nem ligar o computador, quando um cara mais experiente. Então, o vendedor que tem street skill, ele sabe fazer isso, ele sabe lidar com esse tipo de gente, ele sabe ter jogo de cintura. Isso é muito importante e é uma característica que eu acho que você tem que buscar nos seus vendedores. Vendedor tem que ter meta e tem que ter indicador. Isso, equipe de vendas sem isso não funciona. Equipe de vendas sem saber quanto que vende, quanto que precisa vender, sem ter um negócio ali para perseguir, um objetivo, não funciona. Então, equipe comercial tem que ter meta. Cara, não tem meta, o que eu faço? Puxa aí um histórico de quanto que você vendeu nos últimos 12 meses e vai pondo objetivos aos poucos. Pô, vendi uma média de 5 clientes nos últimos 12 meses por mês, né? Então, pô, será que a gente consegue fazer 6, 7? Vai colocando, a meta vai sentindo e vai aumentando aos poucos para você ver até onde a sua equipe vai aguentar, né? Tipo, vai esticando a corda. A gente não pode pôr meta muito irreal, porque isso também desmotiva, tá, pessoal? E tem que ter um acompanhamento semanal dos vendedores, tá? Não dá para ter um vendedor e achar que, tipo assim, pô, vou jogar a meta para ele ali e se vira, no final do mês você me presta conta. Não funciona. Então, vendedor, você tem que, assim como qualquer time, tá? Segunda-feira, planejamento da semana, o que nós vamos fazer, destrinche os objetivos. E no final da semana, sexta-feira à tardezinha, você fecha a semana com o vendedor. Ou na segunda-feira, né, até para economizar tempo, você fecha a semana e acompanha os resultados e já planeja a outra. Tem que ser assim, senão não funciona. E quer bons vendedores? Tem que pagar mais que o mercado. Não adianta você falar, pô, quero um vendedor bom, o cara que vai fazer diferença, o cara que vai trazer cliente, querendo pagar um salário mínimo, pagar tipo, uma comissão baixa. Não funciona, cara, não funciona. Você não vai conseguir os melhores. Você pode dar sorte de pegar uma pessoa que está começando, uma pessoa muito boa, mas os melhores vendedores, você quer uma estrela, um cara bom, você precisa pagar bem. Precisa ter um plano atrativo, um plano de comissionamento atrativo, um plano de bonificação. O salário tem que ser bom, não adianta querer fazer mágica, não funciona. Beleza, dado isso aí, pô, tô com uma equipe aí, tá rodando. O que eu vou fazer? Como que eu vou trazer esses clientes? Tem 3 coisas que eu gostaria de falar aqui sobre como trazer clientes. Talvez são assuntos já conhecidos da internet, mas eu queria trazer o meu ponto de vista. E aqui, vamos começar falando sobre inbound. O que é inbound, né? Se você não conhece inbound, basicamente inbound é uma metodologia onde você faz o seu cliente vir até você. Você cria insumos para ele, você educa ele ao longo da jornada e ele vem até você pedindo um contato e, como se diz, ele levanta a mão. Só que o inbound, para mim, a base dele é conteúdo. Você gerar conteúdo, muito conteúdo na rede social. Para mim, a base do inbound é isso. Existem outras coisas, como blogs, como, enfim, outras maneiras de você fazer inbound, mas para mim hoje a grande chave é a rede social. Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, dependendo do tipo de empresa, TikTok, enfim, o que fizer sentido, claro, de acordo com o seu público. E claro, né? É um negócio que não é tão simples de fazer. Então, quando a gente fala de inbound, qual que é as vantagens de você trabalhar com inbound? Qual que é a vantagem de você trazer o cliente até você? Você reduz o custo de aquisição desse cliente, porque você está fazendo um negócio ali em tese que é para ser orgânico, né? Claro que você pode impulsionar. Então, você viraliza, você traz muita gente, um funil muito grande, muitas pessoas te conhecem, então você reduz o seu custo de aquisição de cliente. E isso também te posiciona como autoridade. Quando muitas pessoas começam a te ver, seja no YouTube, seja no Instagram, qualquer outra rede, gerando um conteúdo, ensinando, isso te gera muita autoridade.
Porém, também tem alguns contras. Não é tão simples assim. É um trabalho que ele é um trabalho de longo prazo. Ele demora para dar resultado. Hoje os algoritmos melhoraram muito de rede social. Ele premia vídeos assim, não tem muita descrição que eu falo assim. Você pode fazer um vídeo hoje, a sua conta tá começando sua conta hoje no Instagram, por exemplo, e você conseguir viralizar. Você não precisa ter milhares e milhares de seguidores. Mas isso vira pontual, então você precisa reter essa sua audiência, você precisa nutrir sua audiência. Então é um trabalho de longo prazo que exige consistência, sempre para você estar ali produzindo conteúdo, seja em qualquer rede que for, porque senão as pessoas te esquecem rápido. Você fica dependente de algoritmos, né? Como eu disse. Hoje o algoritmo do Instagram funciona assim. Pode ser que daqui a um tempo seja totalmente diferente. Então você tem que estar sempre de acordo com o algoritmo, estudando, se aperfeiçoando. E também exige um certo investimento desde tempo, né? Porque igual eu estou aqui produzindo um vídeo para vocês. Então tem que parar, tem que criar um conteúdo, tem que estudar. E até mesmo investimento financeiro. Hoje eu tenho meu editor, né? Um abraço aí pro Luigi. Mas eu tenho um equipamento aqui. Tem gente que vai comprar um equipamento, tem gente que vai contratar uma empresa de marketing que faz tudo isso. Então tem esse certo investimento que demora um certo ponto aí para se pagar. Então não é tão maravilhoso assim, mas é algo muito saudável se você conseguir construir no longo prazo. Se produzir conteúdo não for um martírio para você, se for um negócio leve que você gosta de fazer, eu recomendo muito que você crie essa estratégia. Do outro ponto também existe o outbound. O que é o outbound? Ao ponto que o inbound é baseado em conteúdo, o outbound é baseado em pessoas e automação, porque você precisa buscar essas pessoas, você precisa achar essas pessoas na internet, contato, alguma coisa, algum ponto de contato para você conseguir falar com elas, seja através de WhatsApp, telefone, e-mail. E esse é basicamente o outbound, você criar uma metodologia, criar uma sequência de pontos de contato. E aí, existem milhares de maneiras para você poder fazer o outbound. Não cabe entrar aqui hoje, porque senão seria muito complexo. Mas eu vou deixar essa indicação desse livro aqui, que é A Receita Previsível, que basicamente é a Bíblia do outbound. Todas as pessoas que implementam o processo de outbound, todas as pessoas que falam de outbound na internet falam baseado nesse livro, Receita Previsível, de Aaron Ross. É muito interessante, eu já tentei fazer aqui na empresa e tem alguns pontos aqui de ressalva, mas vamos falar primeiro dos prós, né? Quais são as vantagens de trabalhar com outbound? O resultado do outbound, ele tende a ser mais rápido, ele é mais curto prazo do que o conteúdo, né? O inbound em si. Porque você você define seu ICP, você cria o seu processo de prospecção, você define os pontos de contato, cria as mensagens e dispara e cria o processo de automação. Então, é matemática. Se você mandar mensagem para 100 pessoas, 10, 15 vão te responder, você vai conseguir fechar com 1, 2, 3 pessoas, dependendo da sua taxa de conversão. Isso é lógico, depende muito mais de você, conseguir fazer isso em massa. E eu acho, isso é a minha opinião, eu acho que o outbound ele funciona bem em canais de indicação e parcerias. Então, por exemplo, você tem parceria com alguma outra empresa que te indica clientes. Você está constantemente entrando em contato com essa empresa, não chega a ser um outbound, vira mais um processo de relacionamento, mas você está sempre lembrando essa pessoa, você está sempre fazendo presente. Acho que isso é muito importante. Eu acho, agora falando na minha opinião, que o outbound não funciona, não é que não funciona, mas não é tão efetivo quanto poderia ser, quanto já foi há um tempo atrás, porque basicamente hoje ninguém quer receber um contato sem pedir. Caio, odeio receber ligações frias de gente tentando me vender, simplesmente porque eu não quero, não pedi, não estou na hora de comprar, e eu também não gosto de fazer isso com as pessoas, basicamente por isso. E isso é um dos motivos dos meus contras. É um saco você ficar ligando para muita gente toda hora. Existem alguns pontos que falam no livro que
Você vai ligar para a pessoa e falar assim, te peguei num bom momento para a gente conversar. Pô, se a pessoa fala assim, não, meu parente acabou de morrer. Começa a fazer umas coisas indesejadas, você começa a criar uns atritos desnecessários. Isso é só um exemplo extremo, tá? Mas eu não gosto de fazer, eu acho um saco. Eu já fui defensor do outbound, mas não que a gente não faça, tá? Mas eu acho que existem maneiras melhor de fazer do que simplesmente pegar a mão no telefone e começar a disparar mensagem indevida para essas pessoas. Como eu disse, né, ninguém quer ficar recebendo ligação, WhatsApp, e-mail. Inclusive tem um livro aqui, ele serve até mesmo para o inbound. Eu esqueci de falar ele mais cedo, que é esse livro aqui do Sales Acceleration Formula. Um dos argumentos que o Mark Roberge usa para defender os processos dele de inbound, né, de criação de conteúdo, é justamente esse, que ninguém quer mais hoje ficar recebendo uma ligação indevida, um WhatsApp. Existem inúmeras ferramentas para bloquear isso. E aí esse livro fala muito sobre inbound também, sobre como você conseguir criar uma máquina de geração de demanda, enfim, um processo consistente. Fica a indicação desses dois livros, The Sales Acceleration Formula e Receita Previsível. Acho que vai ser muito bom para vocês poderem ler. E para fechar aqui, o outbound exige muita persistência, é muito chato de fazer. E também é importante ressaltar o seguinte, ambos essas teorias defendem um funil meio que linear. Vou fazer um desenho aqui, simples, tá? Só para representar. Eles defendem que primeiro você chega por aqui, aí você é topo de funil, depois você passa pelo meio de funil, depois você é fundo de funil e você converte, vira cliente. Como se isso fosse uma jornada linear, todo mundo passasse por isso. Porém, né, existe o conceito de funil não linear. O que é um funil não linear? Hoje, basicamente, existem vários pontos de contato que os clientes podem ter com a gente e não necessariamente ele vai seguir essa linha que de um funil bonitinho, de primeiro ele descobrir sua marca, ele ter a consciência de problema, ele ter necessidade de solução. Que, por exemplo, o cara pode ver um anúncio seu na rede social, o cliente pode ver um anúncio seu na rede social. E aí, beleza, passou dali 2 meses, ele viu um vídeo seu no Reels, que é um corte de um podcast que você participou. E aí depois ele vê um anúncio seu de mídia offline, e aí depois ele recebe talvez uma ligação, ele vê mais um vídeo, enfim. Ele vai tendo um funil, um processo de vários possíveis pontos de contato que não necessariamente vão estar em ordem. Ele pode ver um vídeo seu quando ele nem tem noção de que ele tem um problema. Ou ele pode ver um vídeo seu quando ele já tem a noção de problema e depois ver um anúncio para criar conscientização. Não sei se ficou claro, mas o que isso quer dizer? Que a gente nunca deve, talvez, focar em um único canal só, e a gente tem que estar presente em múltiplos pontos de contato. Porque a qualquer momento a pessoa pode decidir comprar da gente, ela não precisa necessariamente ter a consciência de solução. Então, assim, para cada tipo de cliente funciona de uma certa maneira. E aí, por fim, para a gente fechar aqui, como que nós fazemos, né? Depois de entender o que é inbound, outbound e essa ideia de funil não linear, o que aqui na empresa a gente faz? Hoje nós temos alguns canais que dão mais resultados para a gente, e aí nós adotamos a estratégia de Pareto, que é o 80-20. Estou escrevendo mal aqui, eu estou com o mouse, tá? Mas o que essa estratégia diz pra gente? Que a gente deve focar nossos esforços nos canais, né, nos poucos canais que geram o maior resultado, ou seja, 20% dos nossos canais geram 80% dos nossos resultados. Então, nós já testamos muita coisa aqui na empresa. Nós já testamos fazer outbound, prospecção fria. Nós já testamos fazer prospecção por e-mail, por rede social. Nós já criamos conteúdo, nós já fizemos tráfego, nós já participamos de evento, nós já fizemos feira, tudo, eu acho que praticamente tudo que você pensar nós já fizemos. Nós já fazemos parcerias até hoje com alguns canais relevantes. Então, hoje nós temos os nossos canais, os nossos melhores canais que a gente sabe. São as parcerias, que são as indicações, os programas de indicação e a nossa equipe comercial ativa. Então, esses são os nossos canais que a gente põe mais energia e os nossos conteúdos, claro. Então nós temos um funil basicamente em Y, que ele vem assim, e depois ele desce aqui. Aqui eu tenho o inbound e o outbound. Então eu produzo conteúdo, seja nas minhas redes sociais, e aí é uma metodologia chamada Founder-Led Growth, depois vocês podem pesquisar. É uma metodologia muito interessante. Eu produzo conteúdo nas minhas redes sociais, a DataCamp produz conteúdos nas redes sociais dela, a fim de educar o cliente, de trazer mais pessoas, aumentar o nosso alcance. Ao mesmo tempo,
Nós também prospectamos novas empresas, novos CNPJ através de algumas automações. Nós temos relacionamentos com uma rede muito grande de contadores, advogados, enfim, pessoas que lidam também com empresas que compartilham dos nossos mesmos clientes. Nós temos listas aqui que a gente sempre mantém contato, nós sempre vamos nutrindo essas pessoas. Nós trabalhamos também um programa de indicação muito forte, onde clientes e funcionários indicam o cliente para a gente e a gente joga esses clientes no nosso funil. Além disso, nós também trabalhamos a expansão da nossa base. Nós temos aqui os nossos clientes. O cliente que ele entra para mim como um primeiro produto de software, nós criamos soluções aqui na empresa, nós temos soluções para que ele possa ir crescendo, tanto crescendo o ticket, quanto comprando mais produtos da gente. Isso faz que a gente venda mais para o mesmo cliente, a gente consiga fidelizar esse cliente com a DataCamp. Além disso, nós temos uma equipe comercial capacitada, né, sempre treinada. Eu acho que esse ponto de treinamento é muito importante salientar também, onde essa equipe está sempre buscando novos clientes, está sempre se relacionando com os nossos parceiros, está sempre se relacionando com o mercado, buscando novas oportunidades. E uma vez por ano nós investimos em feiras também, em eventos, tenta fazer pelo menos um evento, participar, né, como parceiro de pelo menos um evento por ano, nichado, específico, para que a gente também consiga trazer clientes potenciais, além de trabalhar esses clientes todo ano, trabalhar também clientes que já foram, empresas que já foram os nossos clientes para a gente tentar reativar. Então é um mix de vários canais aqui, tanto no outbound quanto no inbound. Claro, lembrando, né, que a gente já testou muita coisa. Tem um livro, esse livro aqui, que é o livro Tração, ele fala de 19 canais que você pode testar no seu negócio. Ele te ensina como testar isso e escolher os canais que mais dão resultado. Ele tem toda uma metodologia, eu acho que recomendo também a leitura para vocês. Mas para você que chegou até aqui, está estruturando seu comercial e está quebrando a cabeça, está competindo com vários tipos de empresa, competindo por preço, eu vou deixar uma indicação aqui de um vídeo que eu fiz aqui no meu canal para você parar de competir por preço e aprender a como cobrar mais caro e vender para mais clientes. Te vejo no próximo vídeo.